Um grande abraço, meu amigo Antoninho do Rosário, confirmando a audiência, a família Rosário, um grande abraço, bom dia. O Elton lá no Morro Inglês também, um grande abraço. Meu amigo Lalu, grande abraço, bom dia pro Lalu Rubro Negro. O Roberval Julião também, um grande abraço. Meu amigo Becon também, mais uma vez, um grande abraço, bom dia. Mário Micos, como anunciamos agora há pouco, antes do intervalo, a presença do nosso querido Isídio Ouro, que já esteve aqui em outro momento, no Jornal da Manhã, participando conosco, né? Mas hoje vem falar sobre o lançamento de livros que ele está realizando agora no final do mês. Ele que é professor, escritor, enfermeiro, químico, bioquímico e biólogo, hein, Mário? Currículo invejável. Invejável. Eu não fiquei rico, né, Não ficou rico, Isídio? Não, nunca fiquei rico, mas nunca faltou emprego também, graças a Deus. Escondendo o jogo, hein? Não. Professor e enfermeiro e biólogo não fica rico. É mesmo. Mas falta... muito trabalho, né? Não, sempre. Graças a Deus. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Bom, Isídio, bom dia pra você, um grande abraço, prazer mais uma vez em recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar um pouquinho então sobre o lançamento desses livros, né? Do que se trata esses livros e como os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando a nossa programação vão poder adquiri-los. Então, né, seu Mário, a ideia, em primeiro lugar, muito obrigado, a audiência de vocês sempre dá uma repercussão enorme, agradeço demais o convite de vocês, né, uma oportunidade de a gente falar. Então, eu fiquei 70 dias aí de licença, né, médica, enfim, tratamentos da minha saúde, e daí eu acabei me aposentando como professor, né, então eu só sou enfermeiro hoje, né, eu diminuí meu ritmo, só sou enfermeiro. E aí, claro, né, esses livros eu já tinha lançado em Foz do Iguaçu e agora eu estou relançando eles aqui no litoral. Então tem lá o que é de saúde mental, que eu trabalho atualmente, inclusive um abraço para minha chefe Letícia e a minha secretária lá, né, a Josineia, então um abração para elas também. E o que acontece? Após esse período a gente teve mais tempo então para organizar e voltar, né? Então, negociar esses livros, vender, que muitos tiveram patrocínio, teve patrocínio do CNPq, teve patrocínio da Itaipu Nacional, teve patrocínio da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba. Então, a gente, né, eu tinha compromisso com eles, os livros foram dados, fiz palestra em Curitiba e tal, lançamos na Livraria Curitiba também. E agora o litoral, porque eu sou um caiçara já, estou aqui há 8 anos e já me considero caiçara, adoro essa região, venho para cá desde adolescente. E me sinto, né, a gente enfrentou alguns momentos difíceis aí, né, de tratamento, mas graças a Deus estamos prontos para começar uma nova etapa. E os livros, qual que é o tema principal? Bom, eu vejo, como eu estou trabalhando com saúde mental, os Girassóis de Luz, que eu já apresentei aqui, do Sr. Mário, ele trabalha com saúde mental, as mazelas do alcoolismo, os problemas do tabaco, as drogas, né? E também a questão ligada até a erva mate, a gente fala da erva mate, fala do café, açúcar, que acaba sendo tudo um pouco de droga também, né? Tudo isso vicia. E eu percebi, assim, na minha experiência de anos aí, né, trabalhando como enfermeiro, tanto em pronto-socorro, e agora especialista, trabalhando só com a saúde mental mesmo, sou responsável pelo ambulatório de saúde mental, psiquiátrico. Então, o que acontece? A gente tem uma percepção que muitas vezes a busca pelo álcool, a busca pelas drogas, vem de uma doença de base, né? E a gente fala isso no livro, que às vezes a pessoa tem um problema de depressão, de uma bipolaridade, a pessoa tem transtorno bipolar, né? E isso acaba levando essa depressão para um remédio. Então o remédio acaba sendo a droga, o álcool principalmente, que é mais acessível, né? Então e aí começa uma brincadeira, cigarro, começa uma brincadeira, o tabagismo, e quando o cara vê, não sai mais. Inclusive, depois da pandemia, o senhor Isídio Ouro falou sobre a saúde mental. Depois da pandemia, as pessoas ficaram, naturalmente, foram 3 anos, fique em casa, fique isso, a pessoa não trabalhava, não podia fazer nada, e ficaram esquecidos, ficaram com problemas, muita gente com depressão. Sem dúvida, sem dúvida. E foi uma lambança, né? Desculpe o termo, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, foi o período mais macabro da minha vida. Estava aqui em Paranaguá, no hospital de campanha, estava em Pontal, foi um período bem macabro. Fui sentinela inicial, usava aquela roupa de astronauta, aí depois em 21 peguei aquele período de março aqui em Paranaguá, no hospital de campanha, março, abril, que foi muito triste mesmo, que veio aquela onda de Manaus, né, que era um Covid, mas a gente vi muita gente padecer, morrer mesmo, né? Então foi, mas muita lambança, mas também o pessoal não conhecia, né? Não dá para culpar todo mundo,
Mas agora você está vendo informações novas, né? Até do Fauci, que o cara que falou de distanciamento, de lockdown, e ele falou, não, tirei da minha cabeça, não tenho prova nenhuma. O uso de máscara de pano, por exemplo, é um absurdo. Isso eu sempre falei. A máscara de pano não faz o menor sentido, porque ela contamina, é contaminante. Eu aprendi na virologia, quando você tem um cara com tuberculose, põe uma máscara N95 no paciente, usa a máscara, vai fazer o procedimento, quando sai, joga fora a máscara. Então, usar a máscara uma semana não tinha o menor sentido. Então isso foi... E o pessoal ficou meio baratinado mesmo, porque passaram no terror, estamos construindo covas e os procedimentos ainda, mesmo os médicos estavam meio perdidos, os mais experientes não estavam lá. E depois, o pós, né? Eu vejo muita gente muito jovem, minha preocupação mais do que a pesada, que eles não querem nem sair de casa, eles estão muito no virtual, né? Muito no telefone celular, e isso acaba deixando a pessoa confusa mesmo, né? Então você nunca viu tanto consumo de medicação com criança, de Ritalina, né? A gente vê lá o consumo nunca viu agora muito autismo, né? Eu digo que a doença da moda, o autismo, né? O TDAH, né? O déficit de atenção. Só que na minha visão, eu coloco isso no livro, né? Na minha visão, a criança, ela é tudo isso um pouco. Ela é um pouco autista, ela é um pouco com déficit de atenção, ela é peralta, hiperativa. Então claro, tem casos que existem. Mas tem que fazer uma análise, mas não é todo mundo doente, mas agora é tudo transtorno, né? Então a gente tem que pensar e, claro, evitar as drogas, que é o grande, né? Eu acho que é a maior chaga da sociedade. E esse livro fala bem disso, eu acho que é um livro bem legal, saúde mental. Quem quiser adquirir, tem que ligar para minha esposa, ela que controla toda a grana lá em casa, né? É a chefe. Então é 41991176634 no WhatsApp. A gente está tendo procura, né? Os valores não são altos, R$35, então é tranquilo. São 4 volumes? São 4 livros. Esse é só saúde mental. Ah, tá. Aí, na minha área de biologia, como biólogo, eu já escrevia... Então, cada livro trata de um assunto. Cada livro trata de um assunto. Certo. Daí tem, por exemplo, o Manual do Pescador Paranaense, que trata da ictiofauna do mar, aqui do litoral, ele trata da bacia platina, dos peixes de água doce. Identificação muito... Né, o doutor Mário deve lembrar que ele tem, assim, identificação, você consegue identificar espécies, porque eu percebia, quando eu saía com os pescadores, o nome nativo, o nome do local, o nome não é o nome científico. Então às vezes o que se chama de dourado aqui não é dourado em São Paulo, né? O que é pescado aqui não é pescado em São Paulo. Então, a sardinha tem 5, 6 modelos de sardinha, 5, 6 espécies de sardinhas, né? Então, fica difícil você dizer qual é a sardinha, mas é tudo sardinha. Então, linguado, tem vários linguados. Então, às vezes, é a dificuldade de entender. E eu também comento muito sobre o pesca e solte, porque eu acho que mata o peixe. É a mesma coisa que Pois é, a pesca esportiva. Eu virei alvo da pesca esportiva, porque eu ataquei, os caras falaram, olha, gente, eu não acredito você pôr um anzol atravessado na boca de alguém, levantar o cara, vai embora e o cara não vai ter infecção. Então não morre na hora. Mas a gente fez um teste em Itaipu na época, na pesca, que teve uma pesca esportiva lá, e colocamos peixes pegos e que iam soltar, a gente colocava em tanque e rede. Em uma semana estavam todos mortos. Né? Isso sem o predador, então imagina. Só que ninguém gosta de falar disso. Então, que acaba machucando, né? É muito, imagina. Você Manzol, claro. Você troca, imagina atravessar a sua mandíbula, não é diferente. E tem o predador, né? E se você for nos Pesca e Pague ao amanhecer, que eu atendia com... Né, fiz muito consultoria, não faço mais isso também. Já vou avisando, não faço consultoria de peixe, de pesca e pague, nada disso. Mas de manhã sempre tem peixe morto. Sempre tem peixe lá, né? Porque, claro que machuca. Daí, quando você põe o peixe de pé para tirar foto, a gravidade dentro da água é uma, daí todos aqueles órgãos vão para baixo. Então tem que segurar de uma forma. Mas mesmo assim, né? Mas eu acho que a pessoa que pesca deve guardar. Eu coloco isso no livro, né? A pessoa pegou um peixe, guarda e come, né? Pronto, não devolve, né? Não precisa pegar 100 peixes, pega 1, 2 para você comer e tal. E é isso. E os outros, Os outros dois? Os outros dois vão. Então, daí você fala do aquariofilia, porque eu trabalhei com aquário muito tempo. A gente construiu um aquário muito grande em Foz do Iguaçu, fizemos lá um empreendimento com a Gol de Engenharia, fizemos um empreendimento muito grande, fizemos um aquário com túnel e tal. Agora estão construindo um bem grande, esse nosso já foi, agora estão fazendo um grande dentro do Parque Nacional. Então eu falo sobre aquariofilia, né? Então esse também está lá, para quem gosta de aquariofilia. E eu, com o tempo, acabei ficando contra isso, porque eu acho que não sou a favor de prender bicho nenhum, mas tem gente que gosta, né? Eu não gosto de prender nenhum bicho. E o último, esse com a minha mulher é austríaca, a gente fez a história do Homem das Cataratas, que é o pai dela, que foi gerente das cataratas lá de Foz do Iguaçu muitos anos, foi da Varig, né?
E ele veio da Áustria com 18 anos, então tem uma história muito interessante. Então é a imigração germânica. E é bem legal, assim, porque ele mostra como foi a dificuldade na Segunda Guerra Mundial. Ele foi da juventude hitlerista, não porque ele quis, ele tinha 4 anos, porque se não fosse ia preso, a mãe, a família. Então era uma ditadura, né? E ele depois ele era garçom do hotel lá em Graz, na Áustria, e aprendeu a ser barman e tal. E ele, como garçom, serviu os ingleses, depois ele serviu os judeus que saíram do campo de concentração, ele serviu, e tem amigos judeus, até ele morreu com grandes amigos judeus, né? Então, é uma história de vida muito interessante. Ele morreu em Foz há pouco tempo, e deixou uma história muito bacana, que fala, até saiu esse tempo a matéria, para entender Foz do Iguaçu, os 10 livros, um deles está lá, meu e da minha mulher, né? Um livro muito bonito, muito bem feito, muito caprichado, é O Homem das Cataratas. Então são 4 assuntos bem diferentes, né? Então tem para todos os gostos aí. Só repetindo então, antes de encerrar, Exídio, o número, para quem... 41991117634. Fala com a sua esposa Ana, e já... É por WhatsApp, tá? Só o pelo WhatsApp. WhatsApp. Só por WhatsApp. Daí ela passa os valores, ela coloca lá, a pessoa pergunta qual livro quer e a gente já dispensa. Eu vou aproveitar, já que estou aqui, meu pai me mandou, meu pai agora tá meio com ciúme de mim, ele fez um sobre a família Ouro, tá? E ele vai, não tem anúncio, mas assim, a família Ouro, que veio lá de 1435, lá do altiplano lá de Vicenza, uma região que pertencia à República Sereníssima de Veneza, era o Vêneto, né? A primeira imigração, então também falar dele. Região da Itália lá ou não? Agora a Itália, né? Agora a região unificada da Itália. Região da Itália. Hoje pertence ao norte da Itália, Vicenza pertence à Itália. É próximo de Veneza, na verdade, né? Só que não é Vicenza tá baixo, ele tem que subir lá na serra, são 2.500 metros, 2.600 metros de altitude. E lá é uma região muito... Não tem madeira, é muito engraçado. Você chega lá, hoje é legal, mas imagina um lugar que não tem lenha e pouca água, e frio e neve. Então sofreram muito. De altura deve fazer frio. Muito frio, muito frio. Valeu, Exídio. Sucesso para você aí nesses livros aí. Tenho certeza que a procura vai ser grande. São assuntos interessantes, palpitantes, né? São interessantes. Eu agradeço muito vocês, sempre, né? Vocês estão aí sempre dando essa cobertura e eu lamento ter me aposentado como professor, me dá coceira na mão, mas tem uma hora que tem que parar, né, seu Mário? Ou diminuir o ritmo, né? Enfermeiro você atua, hein? Opa, esse eu não consigo largar. Esse não. Não, eu tô só na área psiquiátrica, só na área de saúde mental. Estou trabalhando só com saúde mental. Só saúde mental. Só saúde mental. Deve ter bastante serviço ultimamente. Hoje virou praticamente... Eu acho, seu Mário, que no futuro tudo é da cabeça, sabe? Eu acho que a medicina do futuro vai trabalhar realmente a saúde mental, porque a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, qualquer coisa está ligada à cabeça. O cara é ansioso, a ansiedade fuma, né? Então, obeso, às vezes é obeso por ansiedade. Então, sempre tem uma coisa de base, né? É da cabeça. A cabeça é tudo. É tudo. Muito bem, 7h44. Exídio, agradecer mais uma vez a presença de você aqui no Jornal da Manhã, professor, escritor, enfermeiro, químico, bioquímico e biólogo. Falar tudo. Tá bom. Tá bom pra você? Eu sou Exídio. Eu sou Exídio aí, enfermeiro, Exídio, tá bom. Grande abraço, Exídio. Muito obrigado para você aí. Muito obrigado. Estamos sempre à sua disposição. Imagina, vocês são maravilhosos. Tá, obrigado audiência, obrigado ao pessoal de Pontal, né? Muito obrigado, Pontal. Lá minha chefe sempre me atura eu chegar atrasado. Pessoal de Pontal aí, o Exídio já tá chegando aí. Exídio, um abraço para você, viu? Olha, são 7h45 no litoral do Paraná. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente já volta aí com a sequência do Jornal da Manhã. Professora Beatriz Alves conosco lá na